Pois, muito bom dia de novo a todos. Queria começar por agradecer ao Dr. José Lemos a sua excelente apresentação e agradecer a presença de todos os comentadores que tenho a honra de ter a meu lado. Portanto, nós vamos, no seguimento da apresentação, debater alguns dos tópicos que foram abordados na apresentação do Dr. José Lemos. Aqui o professor Murta partilha comigo uma preocupação, não com a implantação de lentes multifocais, porque nós também implantamos e temos bastante bons resultados com a implante de lentes multifocais, mas verifica-se por vezes que há um certo desrespeito pelas indicações destas lentes e portanto, seria nossa intenção procurarmos assentar ideias sobre quando é que fará sentido implantarmos estas lentes e quando é que não devemos implantar as lentes. E no seguimento do que foi dito pelo Dr. José Lemos, eu queria questionar o Dr. Nuno Alves sobre esta questão de quais são os doentes que nós devemos implantar, em que erros refrativos é que tu achas que devemos fazer estas cirurgias, em que pacientes, que idades, comentários é que te merece? Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite do Tiago, do Fernando Vaz por estar aqui, é que não me prazer que aqui estou, no Museu do Porto, que é uma cidade que gosto sempre de visitar. Esse tema é um tema muito vasto, porque há vários parâmetros que temos que abordar. Em primeiro lugar, que é um parâmetro que define muito a minha atividade enquanto cirurgião refrativo, para além de cirurgião de córnea, que é o doente que tem que ter uma ambição genuína para uma cirurgia refrativa. Portanto, tem que ter uma ambição, uma vontade de ter maior independência do uso dos óculos. E isso é fundamental neste tipo de doentes, até para tolerar alguma das insuficiências tecnológicas que ainda temos. E fruto disso as plataformas das lentes multifocais têm melhorado muito ao longo dos anos. Mas eu nunca me esqueço de uma apresentação, estava eu a iniciar a minha caminhada para a oftalmologia há cerca de 10 anos, do professor António Marinho, que na altura ainda ambicionava por uma verdadeira lente acomodativa que nos resolvesse o problema de todos. Mas, claro, houve uma evolução, ainda não temos essa lente, mas as plataformas multifocais hoje em dia têm outro tipo de precisão e de qualidade visual. Mas, em relação aos doentes, para este universo de cirurgia, eu acho que é um doente que tem que ter um olho normal, não pode ter patologia. E eu posso ser um purista em relação a isto, purista que eu estou sempre disposto a que alguém me prove que esteja enganado, mas tem que ser um doente, e há bocado eu vi a apresentação do Dr. Fernando Faria, de um doente com um queratocorne com um implante de uma lente multifocal. Eu acredito que ou o astigmatismo irregular é importante ou não é importante. Portanto, um queratocorne tem sempre um coma relevante, que mesmo com o implante do anel, ele mantém-se, os doentes com anéis mantêm essas relações, que certamente serão disruptoras da performance da lente multifocal. Portanto, eu continuo a achar isso uma contraindicação absoluta em relação às lentes multifocais, não em relação às lentes históricas. E outro aspecto fundamental é que eu acho que nos doentes com elevadas ametropias, por várias razões, da própria potencial visual e macular, mas também da dificuldade que nós temos ainda em conseguir a ametropia nesses casos, e também da satisfação que esses próprios doentes têm com lentes monofocais, podendo ou não assumir alguma monovisão. Eu, nesses doentes de elevadas ametropias, falo em doentes com miopias acima dos 29 mm, 30 mm, não acho que faça sentido nesses doentes abordar com a multifocalidade. Acho que há alguns aspectos, podemos depois discuti-los um pouco mais em detalhe. E em termos da idade dos pacientes, alguém quer fazer um comentário? Qual é a idade mínima que operam? A idade mínima depende sempre de vários fatores. Primeiro, de presença ou não de catarata. Eu continuo a achar que estes doentes, o pós-operatório e em termos de expectativas, é muito mais fácil quando os doentes têm catarata, em vez de cristalino transparente. Concordo. Acho que não faz sentido neste momento, não temos ainda uma lente que nos permita oferecer uma qualidade visual em doentes amétropes que seja pelo menos semelhante àquelas que já tinham antes da cirurgia, mas em doentes hipermétropes acima dos 45 anos, doentes miúpes, podemos discutir, havia os 55, os 50 anos, mas nunca abaixo disso.
E também teremos que considerar sempre o facto de que estas lentes, apesar de tudo, diminuem muito a sensibilidade ao contraste. E, portanto, tudo o que seja doentes novos vão ter maior repercussão deste facto, sem dúvida nenhuma. E, portanto, isso é uma limitação. Em relação à escolha e seleção do doente, de facto, é importante termos a certeza de que a avaliação que estamos a fazer nos vai permitir um bom resultado. Quer seja pelo perfil psicológico do doente, que nem sempre conseguimos assegurar, mas teremos que fazer um esforço para isso. As questões biométricas e de superfície ocular são fundamentais para isto. Depois a questão de o tipo de ametropia que temos. Porque se tivermos um hipermétrope, um alto hipermétrope, que até pode vir a beneficiar de uma cirurgia, nós sabemos que eles têm uma magnificação muito grande pela sua hipermetropia e, portanto, podem ficar de algum modo desagradados com a visão de perto que lhe dá uma lente multifocal. Os míopes, altos míopes, também ao terem um estiramento da retina, também acabam por ter um bocadinho este efeito e, para além do mais, são retinas já muito comprometidas e, portanto, a baixa de sensibilidade ao contraste e os fenómenos fotópicos vão ser muito maiores. E isso tem que ser sempre tomado em consideração. Em relação à idade, eu acho que, assim, teoricamente, pelo menos para mim, a idade que eu ponho mais ou menos limite são 50 anos, mas isto, pronto, é uma questão pessoal, depende realmente muito da ametropia. A ametropia, portanto, o alto hipermétrope, sem dúvida, que pode se sentir mais insatisfeito, mas, por outro lado, um hipermétrope de mais 4 ou mais 5, com 50 anos, com uma adição de mais 2, fica com os óculos pesadíssimos, não é? Quer dizer, e com uma distorção também que há que levar em linha de conta. Em relação aos pacientes jovens com catarata, eu aí acho que são todos. Quer dizer, se tiverem catarata, se tiverem cataratas corticais densas que tenham um impacto sobre a visão acentuado, eu aí acho que lhes devemos permitir ter uma vida independente de óculos o mais possível, portanto, tendo todas as outras estruturas do olho saudáveis, não é? Posso? Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Não, nós temos comentado, eu e o Dr. Fernando Vaz, e com outros colegas, eu acho que hoje em dia mete-se lentes multifocais, há aqui diversas coisas que a gente tem, acho que deve falar, e aqui é vai haver também um curso sobre este tema na SPO, e eu acho que é importante as pessoas falarem em relação a isso, porque, primeira coisa, muitas vezes metem-se lentes multifocais, os doentes nem sabem que têm lentes multifocais, portanto nem falam com os doentes. Portanto, e metem as lentes multifocais e o doente, pronto, se tem catarata, lá se arrasca e fica todo contente, umas vezes contente, outras vezes não contente. Portanto, nem falam com os doentes. Segundo lugar, há uma panóplia de exames que são capitais. Eu já tenho visto lentes multifocais com problemas sérios. Por exemplo, com distofias de Fuchs, em que tive de fazer de ZAEX e de MEX, com keratocones subclínicos, corticostecations, e depois, ao fim de 6 meses, 9 meses, fundamentalmente, é a segunda coisa que eu quero falar, ou a terceira, que depois as lentes são completamente agarradas ao saco e não há maneira de as tirar, tirando-as vai ter problemas graves em relação a isso. E, portanto, eu acho que, e aí o Dr. Fernando Vaz pôs um slide que há determinados exames que são obrigatórios em qualquer dente com multifocal. Primeira coisa, observação da superfície ocular, quer com Schirmer, quer com Butt, básico. Depois, uma topografia de córnea e um OCT. Pelo menos isso, quer dizer, portanto, porque vai-nos diagnosticar, porque pessoas com patologia não parece legítimo, com diabetes, N já, que eu vi, portanto, eu acho que não é legítimo, obviamente, em relação a essas pessoas, às vezes pessoas com 50 anos, com 50 e poucos, obviamente, metem-lhe as lentes multifocais e depois se desenrasca, quer dizer, portanto, eu acho que tem de haver, isto é um país um bocadinho flexível e um bocadinho maleável em termos de costumes e em termos de legislação e em termos de defesa, mas eu acho que há que ter um cuidado em relação a isso. Eu acho que as multifocais têm indicação em olhos saudáveis. Eu acho que os hipermétropes são os grandes candidatos, os míopes pequenos são maus candidatos, porque eles veem bem ao perto e desenrascam-se ao longe, porque uma pessoa com 52 anos, com mais 2 dioptrias, ele não vê um décimo ao longe, ou vê um décimo interrogado, quer dizer, portanto, ele está sempre contente, mesmo que veja 6, 7 décimos, está sempre contente. O terceiro ponto que eu acho que é muito importante são o material.
E é uma coisa que as pessoas falam um pouco. Vocês, se virem o Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa, tivemos o prazer e a honra de ser capa de revista de um artigo nosso publicado com as lentes hidrofílicas, mesmo com revestimento hidrofóbico. E fomos, portanto, a figura que está lá é de um trabalho que está publicado nessa mesma revista do nosso grupo, em que mostra 19 casos de opacificações de lentes hidrofílicas com revestimento hidrofóbico, opacificações totais. Mas agora fizemos mais, levantámos os doentes todos que tínhamos com lentes hidrofílicas, para não falar do desenho, já lá vamos a seguir. Mas as lentes hidrofílicas com revestimento hidrofóbico, e reparámos que chamámos os 300 e tal doentes que tínhamos e vai ser publicado agora também. Chamámos os 300 e tal doentes que tínhamos implantado há 2 anos e meio, e 53% das lentes estão opacificadas. Eu quero saber, efetivamente, se esta pandemia de lentes hidrofílicas, a lente é que está opacificada. 53%. E, portanto, vão também ver esse também no Jornal de Catarata e Cirurgia Refrativa, e eu acho que é uma coisa que se tem de debater, porque não é só as curvas de focagem, não, são complicações graves que depois quem é que as tira? E, portanto, o que é que vão dizer aos doentes? E depois tem nos 2 olhos, portanto, uma está opacificada, outra não está opacificada, tira-se-lhe de um lado, sai o saco, como já aconteceu, sai de saco todos, portanto, tira-se o saco, mas, obviamente, não há depois para meter a lente multifocal no outro olho, a lente de suporte na íris ou o que quer que seja, e, portanto, é um assunto sério. E, portanto, as pessoas acho que estão, obviamente, a brincar um bocadinho, algumas pessoas estão a brincar aqui um bocadinho com o fogo. A segunda coisa, ou a última coisa, desculpa, já Paulo, é na quarta, é o desenho da lente. Aqui o doutor chamou bem a atenção a isto aqui na apresentação, é que o prato, mais dia, menos dia, isso existe a experiência de Ian Centros, em que tem experiência longa em relação a isso. As lentes de prato fazem um bulging anterior, portanto, perdem o efeito refrativo, ficam miúpes, e, portanto, para além da opacificação, é um outro problema adicional. Portanto, são coisas que a gente deve, eu acho que maturar bem, portanto, estamos numa fase de grande disparo das lentes multifocais. Evidentemente é uma arma importante, mas eu acho que temos de pensar bem em termos as indicações, pensar bem em termos quais são as lentes que devem ser introduzidas e, portanto, o desenho das lentes. E era só isto, aluguei-me um bocado. O professor Murta saltou aqui umas etapazitas, já discutiu alguns tópicos que eu tinha mais à frente, mas vamos voltar a eles seguramente. Então, fazia uma ronda à mesa, na sequência do que foi dito pelo professor Murta. Quais são os exames que vocês acham que são fundamentais e obrigatórios fazer no pré-operatório do implante de uma lente multifocal? Tiago. Bom, nós, no nosso grupo, na CUF, o protocolo é igual para todos os médicos, é obrigatório uma biometria óptica, uma topografia de córnea, neste caso uma tomografia, temos que saber o astigmatismo posterior e nós neste momento utilizamos-lo para o cálculo das lentes históricas, fazemos sempre uma microscopia especular, apesar de o exame da lâmpada de fenda, obviamente, ser obrigatório para excluirmos patologia, nomeadamente a distrofia de fluxo, mas como um aspecto médico-legal fazemos a microscopia especular e a tendência é cada vez mais fazermos sempre obrigatoriamente um OCT, pelo menos para termos um scan simples da mácula e detectarmos alguma pequena alteração que passe desapercebido na fundoscopia, mesmo em doentes que tenham ótima correção com os óculos. Eu, o que o Tiago disse, acrescentaria apenas uma tomografia/topografia com um estudo aberrométrico, porque as questões do astigmatismo irregular é importante e esclarecemos também a presença de um coma ou de uma aberração esférica exagerada. E também algo que ainda é bastante difícil, que é uma avaliação objetiva, sustentada e consistente do olho seco. Já há alguns aparelhos que tentam fazê-lo, mas neste tipo de lentes multifocais acho que faz sentido começarmos a avaliar objetivamente o filme lacrimal. Estou praticamente de acordo com tudo. Sabemos que é importante fazer uma boa avaliação da córnea, ter o máximo de dados possíveis e, de preferência, olhar para o astigmatismo posterior para percebermos se temos que fazer aqui alguma correção aos nossos cálculos ou não. A superfície ocular, sem dúvida nenhuma, que nunca descurar esse parâmetro, é muito importante.
A microscopia especular, de preferência fazer, obviamente. Claro que na lâmpada de fenda conseguimos descartar muitas situações, se possível fazê-la. Em relação ao CT, pode-nos dar algumas alterações e sabemos que em cerca de 13% dos casos não as detectamos na oftalmoscopia e, portanto, seria relevante saber, mas mais que isso talvez fosse importante podermos avaliar a função da mácula. E penso que nesse aspecto talvez a microperimetria nos venha trazer alguns resultados mais em termos de função e não tanto de alterações anatómicas. Eu tinha-me esquecido da microscopia especular, desculpem lá, portanto, mas falei na distofia de Fuchs, mas esqueci-me dele. É mais importante que o CT. Quando nós fazemos esta cirurgia, nós muitas vezes somos procurados por doentes que vêm à procura da cirurgia. E há alguns doentes aos quais nós temos de dizer não. E em minha opinião, neste tipo de cirurgia, saber dizer não é um dos aspectos mais importantes. E eu queria vos perguntar quais são os doentes em quem vocês dizem que não. Doentes com cirurgias prévias, doentes com patologia. Queria ouvir a vossa opinião. Vamos nos repetir um bocadinho. Bom, já tudo o que são as contraindicações clássicas, não, obviamente não. Depois há aqui dois grupos de doentes que eu acho que é importante discutirmos. Um deles são os doentes que têm cirurgia refrativa corneana prévia. E dentro deste grupo a chaveta alarga-se, porque não todos são iguais. Podemos falar de um miúpe menos 3 operado com laser relativamente recente ou um miúpe menos 14 operado há 10 anos. São doentes diferentes e para alguns eu digo que sim, para outros digo que não. Não digo que não a todos. Esta chaveta para mim é bastante larga. Keratotomia radiária não. Eu digo que não ao que tem uma zona óptica estreita, ao que tem uma ablação com uma aberração esférica muito grande. Digo que sim àquele que foi tratado para menos 5 ou 6 dioptrias, portanto, menor do que isso. Quando o exame que eu faço pré-operatório me mostra que a córnea tem determinados índices de qualidade óptica, que não sendo a óptica perfeita, é uma óptica que podemos considerar como válida para que o doente tenha alguma qualidade de visão. E gostaria de terminar dizendo uma coisa que disse a semana passada em Lisboa. Mais do que o cálculo biométrico, que obviamente temos que explicar ao doente que o seu cálculo biométrico será diferente e que poderemos ter que reajustar mais ou menos, este é um grupo de doentes onde é raro ter um doente insatisfeito. E temos que considerar que estes doentes andaram anos com a córnea aberrada, ou seja, a córnea não está alterada há 1 ano, está alterada há 5 ou há 6, portanto há uma neuroadaptação à aberração esférica que está induzida pelo tratamento e são os doentes que em termos psicológicos estão mais motivados e que nos vão perdoar não chegarmos aos 10 décimos. Não quero com isto dizer que podemos abrir a multifocalidade a esses doentes todos, não, certamente que não. Existem alguns critérios objetivos que se podem avaliar, mas não devemos temê-los assim tanto e não devemos rotulá-los todos com uma chapa não. Pelo menos a minha opinião pessoal é essa. Até porque muitas vezes esses doentes são doentes com catarata já, não é? Que entretanto, normalmente, isto na minha opinião, se fizeste uma correção para uma miopia, enquanto não existir um erro refrativo significativo para longe, ou seja, enquanto provavelmente o cristalino não estiver a cataratar e as alterações refrativas justificarem, também não vais fazer uma cirurgia destas. Portanto, o doente muitas vezes também já tem catarata e, como tal, é um doente que ainda por cima está bastante motivado a ficar sem óculos. Já esteve para a cirurgia refrativa, vai continuar a estar para essa situação. Portanto, eu concordo com o Tiago nesse aspecto. Eu também acho que o Tiago definiu, aliás, lindamente a situação, ou seja, não podemos englobar num grupo só todos os doentes operados a cirurgia queratorrefrativa. Existem muitas diferenças entre eles e, de facto, a realidade é que não existe ainda critérios bem definidos, mas se nós utilizarmos os critérios que usamos para a nossa população em geral, vamos encontrar doentes pós-cirurgia queratorrefrativa que se englobam.
Ou seja, e para além disso, complementar com o facto de, se for um tratamento para uma baixa ametropia, não termos uma aberração esférica tão modificada, não termos tanto erro no cálculo biométrico e, portanto, nesses doentes poder ser aplicado. Miopias, tratamentos para miopias com menos de 4 dioptrias, regra geral enquadram-se nesta situação se não tiverem muitas alterações de superfície ocular. Hipermétropes com tratamentos abaixo de 1 dioptria e meia também, se não houver um coma muito grande, se a aberração esférica puder ser compensada com a nossa lente, e temos que pensar em mais um aspecto que é importante, que é, existindo algum erro refrativo residual, termos viabilidade para tratá-lo. Portanto, isso há que considerar à partida. Eu posso então substituir-me aqui ao Fernando Vaz. Quem é que trata doentes hipermétropes tratados com laser? Quer dizer, ao contrário, quem é que mete multifocais e que tipo de lentes multifocais metem doentes tratados com hipermetropia com laser? E quais as lentes que mete? Depende da esfericidade da córnea. A experiência que Tá bem, tenho, mas o problema é esse, a precisamente. experiência que tenho, e aí podemos... Quais são os cutoffs e quais são os vossos cutoffs em relação a isso? Bom, aqui temos duas opções. Nós temos alguns doentes operados com lentes de baixa adição, nomeadamente com a Symfony, com a Restore 2,5, executando uma pequena monovisão. Estas lentes vão-nos perdoar um pouco da má visão ao longe que possivelmente a córnea lhes vai transmitir, vai-nos perdoar um bocadinho esse defeito e vai dar uma útil visão ao perto. Obviamente não vamos dizer este doente não vai usar óculos para longe e para perto. A Tiago, consulta desculpa só interromper, pré-operatória é mas muito se importante. meteres monofocal nesses doentes, eles continuam com a visão a perto, razoável. Não se pode pôr E são monofocal. zona óticas muito pequenas. É por isso que eu estou a perguntar quais são as lentes que vocês utilizam nesse tipo de situações. Porque se levantaram aqui... Lasers hipermetrópicos não temos muitos, porque realmente fazemos pouco laser hipermetrópico, nós e toda a gente, não é? Cingindo-me à miopia, que é o que realmente aparece mais e que vai cada vez mais aparecer, é preciso ter atenção a isso. E eu creio que aqui as lentes de baixa adição, com uma estratégia de monovisão, podem-nos ser um ótimo equilíbrio. De resto, tenho doentes com lentes trifocais e com lentes bifocais clássicas operados que estão satisfeitos. Eu tenho doentes operados com trifocais e operados com lentes de foco estendido. É verdade que as lentes de foco estendido têm aqui duas grandes vantagens. A primeira é, ao corrigir a aberração cromática, permitem uma sensibilidade ao contraste sem dúvida nenhuma, inquestionavelmente superior. E estes são os doentes pós-operatórios que têm aberrações aumentadas e, portanto, têm uma baixa da sensibilidade ao contraste. Isso pode ser um fator positivo. E depois também, de facto, a tolerância à margem de erro refrativo que podemos ter residual, que no caso de uma lente de foco estendido é superior. Só dois comentários. Em relação aos doentes pós-LASIK hipermetrópico, realmente eu concordo com o professor Murta. Estes doentes normalmente têm sempre, com mecanismos de pseudo-acomodação, uma visão de perto com lentes monofocais bastante aceitáveis e realmente para longe ficam muito melhores. São doentes que facilmente ficam satisfeitos com uma cirurgia monofocal, claro, com uma monovisão do olho não dominante. Mudando agora de chifre, em relação àquilo que o professor Murta disse de doentes com dystrophy de fluxo serem submetidos a cirurgia de lentes multifocais, como é óbvio, são doentes para contraindicar. No entanto, depois de tê-la, e contraindicar à luz daquilo que nós temos atualmente. Portanto, são doentes com patologia corneana, que não é para implantar uma lente premium, lente multifocal. Não engloba aqui as lentes históricas que nós consideramos lentes premiums. Mas hoje em dia, nós já sabemos que com os DMECs conseguimos oferecer uma qualidade óptica de uma córnea virgem. Portanto, o scattering do interface no DMEC não existe. Portanto, mas eu concordo consigo quem contraindicar estes doentes para cirurgia refrativa, para cirurgia de lentes multifocais. Podemos depois discutir isso noutro momento. Tiago, há bocadinho o professor Murta falou nas plataformas das lentes. Tu tens ou tiveste pelo menos uma experiência grande com lentes de prato. Sim. Havia alguma diferença nos critérios de implantação de lentes de prato em relação às lentes de Silup? Em relação ao material, temos que a discussão tem que se pôr em dois pontos. Um, o material, outro o desenho. Relativamente ao material, a única coisa que posso comentar é a experiência que tenho, agora menos, mas que tive durante 3 anos com a plataforma Atelisa. Não tenho nenhuma lente opacificada, efetivamente, e durante anos também utilizei bastantes lentes hidrofílicas, monofocais, nomeadamente da Bausch & Lomb.
nunca vi também nenhuma lente opacificada, portanto, não quer dizer que não haja, e elas andam aí, não é? Como se costuma dizer. A nossa experiência relativamente à opacificação própria da lente, felizmente não a experimentamos. Quanto à questão do desenho, o desenho pode-se pôr em várias situações. Um dos estudos que fizemos foi avaliar o tilt da lente em olhos mais curtos, em olhos de menor diâmetro. Na altura, há 3 anos, utilizamos um critério de branco-branco de 11,5 e o que realmente vimos é que uma lente em prato, mesmo com um anel de tensão capsular, dava-nos um astigmatismo refrativo residual superior e estatisticamente significativo e, portanto, um olho mais pequenino era um olho em que eu teria algum prurido em colocar uma lente tórica, porque naquela altura era a única trifocal que estava disponível. Outra situação que o professor Murta comentou, que é o shift miópico da lente. Aquilo que observamos ao longo dos anos é que não vemos esse shift miópico ocorrer. Pode ser que o anel de tensão capsular o tenha evitado, mas não randomizamos, não sabemos. Aquilo que sabemos e apresentamos no ESCS este ano é que, após a realização de uma capsulotomia IAG, quando comparamos a lente em prato da Zeiss com uma lente, por exemplo, a Kirisoff, elas têm um comportamento completamente diferente, ou seja, a lente da Zeiss caminha para a frente 0,1 mm e a lente da Kirisoff exatamente o oposto. Isso traduzia-se num erro refrativo de 1/4 de dioptria. Portanto, para quem usa lentes em prato, a questão do IAG, tendo o anel de tensão capsular, portanto, eu não comparei esta variação sem anel, eventualmente pudesse ser maior, é um fator que nos deixava mais confortável relativamente à variação da lente. Por último, e o mais importante, que é aquilo que eu vejo nos doentes que operei há 3 anos ou há 2, eu não gosto de ver o saco ovalizado, não gosto de ter uma taxa de opacidades de cápsula tão grande, mesmo com anel de tensão capsular. E, portanto, uma das estratégias e uma das opções que tomei foi, a partir da altura em que comecei a ter óticas trifocais em estruturas, em lentes que a mim me oferecem maior biocompatibilidade, obviamente deixei de praticamente usar a lente trifocal da Zeiss, estou a usá-la em olhos míopes muito grandes, olhos em que eu muitas vezes não vou querer, obviamente, implantar uma lente multifocal, mas neste momento deixou de ser a minha lente de eleição, não pela opacidade da lente, porque felizmente nunca tive, mas porque as lentes que agora disponho, nomeadamente a Fine Vision ou a Panoptix, me conseguem obter o mesmo resultado óptico, que foi aquilo que eu optei quando quis deixar de pôr lentes bifocais apodizadas, tendo melhor comportamento no saco. Falamos sempre muito em relação a estas lentes de prato, em relação aos olhos pequenos e aos sacos capsulares pequenos, que de facto podem dar um erro biométrico considerável pelo volt da ótica da lente, mas também em relação aos sacos grandes. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas é frequente esta lente de tipo plataforma poder, mesmo com uma cápsula Rexis de tamanho adequado, sair no pós-operatório imediato a plataforma para o segmento anterior. E, portanto, nem nos nem noutros, de facto. Já que falaram de trifocal e bifocal, com a explosão das trifocais, vocês ainda acham que há lugar para as bifocais? Em que casos? Para mim, Eu vou dizer já que nunca fui adepta das bifocais, portanto não vai ser agora, certamente. Eu implanto só trifocais agora. Portanto, declaramos a morte às bifocais. E em relação às de foco alongado? Tiago, o que é que... desculpa, o que é que... Em que tipo de paciente é que achas que há lugar para estas lentes? Eu percebo conceptualmente o entusiasmo em relação a estas lentes. Portanto, são umas lentes que prometem um menor número de disfotópsias positivas e para alguns doentes isto poderá ter alguma vantagem. Não percebo se, e até o próprio estudo da FDA, eles têm algum grau ainda de disfotópsias positivas. Portanto, não é de desconsiderar que eles estão lá. E, em termos estratégicos, e um ponto colocando isto no nosso ornamentário de lentes, custa-me posicionar esta lente porque é a lente de todas a mais cara. Portanto, oferecer uma doente destas a um doente que
aparentemente vai ter que ter todos os outros critérios que já enumerámos aqui, para se colocar uma lente multifocal, porque não deixa de a ser. Vai pagar mais por ela e provavelmente vai ter uma maior dependência dos óculos de perto. Isto conceptualmente não consigo colocá-lo em muitos doentes. Mas percebo a vantagem teórica dela, como é óbvio. Não sei se é clinicamente tão próxima daquilo que na teoria pregou. Bom, eu acho que, de facto, em relação às multifocais, nós ainda temos muitas dúvidas e muitas questões para resolver. E, neste momento, temos a vantagem de ter um arsenal bastante bom para tentar adequar a melhor solução ao nosso doente. E, na prática, com pelo menos 3 lentes que são as que eu utilizo mais sistematicamente, que é a trifocal da Fine Vision, a Panoptix e a Symfony. Com estas 3 soluções, nós podemos adequar-nos muito bem à solução pretendida para o doente. Concretamente, em relação às Symfony, a grande vantagem que eu lhes vejo é esta menor compromisso da sensibilidade ao contraste, o facto de ter um foco estendido permitir ser mais tolerante ao erro refrativo e, portanto, quando temos um doente que nos solicita isso e que temos um pouco mais de dúvidas sobre a possibilidade de acertar no resultado, pode ser um critério de seleção. E depois também é verdade que nós estamos a pensar em termos de visão de perto a uma distância normalizada que, com a modificação da nossa sociedade, está a ser alterada. E nós, neste momento, estamos a operar a geração Baby Boomer, que tem umas características que não tem propriamente novas gerações que precisam de outro tipo de soluções. E uma das coisas que as pessoas se queixam mais relativamente à tecnologia multifocal é a distância intermédia. E se nós virmos a evolução das lentes, de facto vão nesse sentido. A Panoptix, por exemplo, é uma lente que optou por resolver um pouco este problema da visão intermédia e a Symfony vai nesse sentido também. Portanto, atua mais em termos de uma visão mais de foco estendido e que permite para algum tipo de perfis resolver inquestionavelmente a situação. E selecionando bem, e pelo menos na experiência que eu vos dou, são poucos os casos que ficam com óculos para perto. Porque eu estou a dizer isto com um critério de subjetividade que é a seleção que eu faço. Ou seja, à partida são pessoas que não necessitam diariamente de uma visão a curta distância. E, portanto, estou a viciar à partida o resultado. Mas essa é a minha realidade. Assim, eu acho que o surgimento da trifocalidade acaba por tirar o espaço às bifocais, mas também acaba por tirar o espaço às bifocais de baixa adição. Porque muitas vezes eu optava por implantar este tipo de lentes e tenho um número considerável de doentes com restauro 2,5 exatamente nos doentes que tinham essa característica. Depois ainda não havia sequer a Symfony. Ou seja, doentes que usavam muita visão intermédia, tinham uma vida desportiva, ativa ao ar livre e menos a visão de perto. Na realidade, com o surgimento de uma lente que me resolve os problemas todos, eu acabo por deixar de usar as outras duas. E foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo, neste momento. Eu queria só fazer 2 comentários, que é rápido. Até porque as disfotopsias existem, não é mesmo? Um desses comentários era eu já vi alguns doentes que insatisfeitos com a Symfony, como poderiam estar insatisfeitos com uma Panoptix ou uma Fine Vision. E porquê? Porque não lhes foi comentado ou foi-lhes negada a existência de halos. Eu acho que é importante que nós tenhamos alguma atenção nesse aspecto. Na minha mão, a Symfony, eu tenho bons resultados quando faço a tal mini monovisão. Não gosto de o fazer porque isso entra-me com uma variável que eu não quero estar a jogar com ela, que é fazer a monovisão. Acho que é uma variável que, tendo disponíveis plataformas trifocais que me oferecem resultados de contraste não tão bons, porque a Symfony nas nossas curvas de contraste é claramente a melhor, não há uma diferença tão exuberante, mas é claramente a melhor. Parece-me a mim que o facto de introduzir uma variável em que vou ter que realmente fazer alguma alteração à minha prática clínica me deixa um pouquinho de pé atrás.
pode ser uma lente ótima, por exemplo, para utilizar em casos de cataratas unilaterais ou situações muito pontuais, em que essa ou a Restore 2,5, por exemplo, numa catarata unilateral num jovem, eu acho que é uma boa opção, em vez de, por exemplo, colocar uma monofocal. Acho que aí pode ser uma boa opção para este tipo de lentes. Em relação à correção, querias acrescentar? Só queria acrescentar uma coisa, e corrija-me se esteja enganado. A mini monovisão com a Symfony nasce um pouco, tentar melhorar um pouco a performance dela em termos de visão intermédia. E disse muito bem, porque ela tem uma maior tolerância ao erro refrativo na visão de longe, mas não tem sim tão boa tolerância ao erro refrativo na sua performance de intermédia, porque os desvios hipermetrópicos nessa lente são muito menos tolerados na visão intermédia, portanto os lentes perdem mais, se ficam ligeiramente positivos. Vamos lá ver, eu não estou a dizer que eu defendo a monovisão. Nunca defendi, nem com monofocais, nem com multifocais. Não considero que seja um conceito aceitável, porque qualquer desfocagem vai condicionar um glare superior ao glare que condicionam as lentes multifocais. Portanto, eu não sou adepta dessa solução. O doente que eu escolho para Symfony, eu não faço essa correção. Está bem? Agora, voltamos à situação dos pós-cirurgia refrativa, situações em que temos dúvidas, situações em que o doente solicita, sobretudo, uma boa cuidado visual com capacidade de contraste e visão intermédia. Nessas situações, sem dúvida nenhuma que a Symfony é uma excelente lente. E também pensando um bocadinho na retina, não é? Porque qualquer situação que baixe um bocadinho a sensibilidade ao contraste pode comprometer o funcionamento de uma lente trifocal. Neste caso, vai ter um bocadinho mais de tolerância. Já se falou na mesa anterior da correção do astigmatismo. Eu vou voltar ao tema pelo seguinte, porque nas lentes multifocais a tolerância ao astigmatismo residual é menor. E, portanto, eu também, numa questão muito rápida, qual é o astigmatismo mínimo que vocês corrigem com uma lente tórica? Na minha opinião, e continuando com a conversa das tóricas em relação às monofocais, depende onde é que o astigmatismo se encontra. Eu considero que a partir de 0,75, se o eixo mais curvo for horizontal, e dado que eu nesses doentes faço uma incisão, não nesse eixo, mas cá em cima, eu uso tóricas. Se o eixo for vertical, e que sabemos que a incisão no eixo vertical tem muito mais eficácia do que a incisão temporal, portanto induz muito mais astigmatismo, neste caso ao contrário, eu procuro até cerca de 0,75 uma dioptria, controlar o astigmatismo com as incisões e eventualmente fazendo incisões opostas. Eu posso? Força. Eu uso astigmatismo a favor da regra uma dioptria ou mais, ponho lente tórica, contra a regra 0,75. E agora o que tenho feito muito é utilizar o calculador do Barrett e, essencialmente, para os astigmatismos contra a regra, em que o astigmatismo posterior, a meu ver, vai ter uma influência maior ou menor para pormos ou não pormos tórica, o Barrett ajuda muito a decidir no contra a regra se vou colocar uma lente tórica ou não. Obviamente que temos que ter atenção àquilo que foi dito. Nesses baixos astigmatismos, a variabilidade dos aparelhos vai ser muito maior e eu acho que aquilo que o professor Murta nos vai dizer a seguir é que realmente o HORA o ajuda muito mais também a decidir esse aspecto, ou não? Não era isso que eu ia dizer. Não, não era isso. É a segunda parte. Não. O que eu ia dizer é que é bom vir a uma região rica. A região do Porto, a região do Norte, portanto, é uma região rica, porque corrigir 0,75 contra a regra, quer dizer ao doente que vai pagar 4 vezes mais e que tens a possibilidade de ele ficar com meia dioptria, corrigir-lhe 0,25, acho que é uma violência. Mas só, obviamente, eu não consigo, eu acho que não o devo fazer. Estamos a falar de lentes multifocais. Eu estou a falar disso, estou igual, estamos a falar de todos multifocais. Quer dizer, é preferível dizer ao doente, olha, até porque há muitos doentes com 0,75 ou com meia dioptria que nem se queixam. Portanto, e eles não se queixam, porque é que a gente vai fazer? E podem fazer 7, 8 décimos, estão todos contentes da vida, vêm ao perto.
Para que é que a gente... Então é possível fazer-lhe um LASIK ou um PRK, o que for pós-operatório. A minha política é essa, quer dizer, eu não faço... Até porque a variabilidade de uma T2 ou de uma T3 é grande. E, portanto, se forem ver os estudos das históricas, e, portanto, onde elas têm pior efeito, as históricas, em termos da previsibilidade, é precisamente nos graus baixos. Porque nos graus altos eles corrigem de certeza, a maior parte, muitas vezes, e hipercorrigem. Isso era por causa, com a Barrett, agora, efetivamente, as coisas estão menores. Mas eu acho que, eu só começo, isso para responder à pergunta, e para não eu só a partir de 1,25 e faço muitas vezes incisões opostas. E, portanto, a partir de 1,25. Se eventualmente o doente estiver descontente, tenho sempre a opção, porque eu não faço queratocortes subclínicos, como disse há bocado, e portanto tenho sempre a opção de fazer cirurgia refrativa a seguir. Mas acho que é mais legítimo, porque a viabilidade de uma tórica T2, T3 é grande em relação àquilo que a gente quer. Tendo a possibilidade de fazer o HORA, e daqui a um ano a sua experiência será maior, e tendo em conta os resultados que já apresentou com o HORA, não considera que eventualmente o HORA lhe vai baixar esse limiar? A partir de T3, sim senhor. Antes, inclusive. Portanto, Aqui a questão é a T3 ou a T2, pôr ou não mas pôr. é uma coisa muito... A maior parte com as incisões resolve a situação. Quer dizer, portanto... Mas as incisões têm uma variabilidade grande, e esse é o leque de doentes onde nós fazemos claramente os exímeros após as lentes multifocais. Não são os doentes que ficam com 3 ou 4 cilindros, são os que ficam com... Eu não estou a defender a lente tórica, mas estou a defender que... Sim, mas alguém tem que pagar também o exímer ao doente. Claro, não, mas o nosso package é diferente. No nosso também. Nós não cobramos. Não paga o exímer, portanto... Mas alguém vai Não pago pagar, eu, não é? paga a parte da clínica, não paga a parte do médico, mas as pessoas sabem a partir em relação a isso, não é? Uma das conclusões que eu estou a tirar desta mesa é que as águas do Douro e do Mondego são diferentes. As águas do Mondego pacificam as lentes. E as águas do Douro fazem com que os doentes se queixam de médio ou Até há bem pouco tempo era obviamente no Mondego, não era Mondego, era Rio Maior, que obviamente era a divisão do Norte-Sul. Não é, portanto, eu acho que é idêntico, isto é uma questão de bom senso. Mas em relação aos custos, a Filomena tinha um slide que me mostrou em que há estudos em relação aos custos e há doentes que de facto dizem que estão dispostos a pagar a diferença. Sim, sem dúvida. Aliás, todos os estudos socioeconómicos o que demonstram é que na realidade existe um custo-benefício muitíssimo grande para as lentes históricas e também adequado às lentes multifocais. E em relação às históricas, que estavam a discutir há pouco, todos nós ouvimos na última ESC o Barrett dizer que na Austrália 25% da cirurgia de catarata leva uma lente tórica, e nós sabemos que é de facto adequado à probabilidade de ter que corrigir um astigmatismo. E a Suécia, por exemplo, é um país que tem feito uns registros sistemáticos dos resultados refrativos e que desde 2007 considera que um erro residual de cilindro superior a 0,75 é uma complicação da cirurgia. Isto, de facto, a questão é que nós temos que saber avaliar os nossos resultados, saber registá-los, para atribuir o valor devido ao doente, que não é uniforme para todos. Também temos que ter em consciência isso, porque um astigmata que nunca usou óculos na vida é muitíssimo tolerante a um erro refrativo residual de astigmatismo, coisa que quem usa óculos não. E se invertermos o astigmatismo, então a intolerância é muito grande, enquanto que se ficar hipocorrigido dentro do mesmo eixo, não é. Portanto, o valor devido destas lentes tem que ser bem caracterizado para podermos dizer que há ou não benefício-custo. Não é direto. E também acho que devemos discutir entre todos nós também o valor do ato médico para este tipo de cirurgias, que também não é certamente o mesmo. E neste momento assistimos a 4%, será mais ou menos a nossa média nacional de lentes históricas, que é bastante aquém, mas também tem que haver realmente a valorização deste ato que é diferente. Uma questão só. Já agora gostava de saber qual é o limite máximo de astigmatismo que assumem como possível de ser corrigido num doente para se implantar uma lente multifocal.
Sim, mas mesmo tendo lentes como a Fine Vision tem limites históricos bastante elevados, se estabelecem para vocês o limite mais baixo. Vamos lá ver. Obviamente que astigmatismos altos enquadram-se em altas metropias e, portanto, o erro relativo ao desalinhamento dessa lente é muito grande, logo à partida. Depois tens que considerar outra situação, é que qualquer astigmatismo tem também o equivalente esférico. E se estamos a falar de cilindros muito altos, a precisão só de acertar no resultado esférico dessa lente já é muito grande. Portanto, há que ter conta, peso e medida. Se estamos a falar de uma lente monofocal tórica, sem dúvida nenhuma, corrigir. Numa lente multifocal temos que atender à possibilidade de ter um bom resultado. Temos um doente que já foi operado, com lente tórica ou sem lente tórica, é do Douro e ficou com um astigmatismo residual. Como é que vocês vão corrigir esse astigmatismo e tendo atenção que há diferentes causas para esse astigmatismo residual? Não pode ser assim, mesmo que seja do Douro, e a gente possa pedir aquilo que lhes vai... Não tens de dizer mais qualquer coisa, se está no mesmo eixo que estava pré-operatório, se foi mal calculado, se está sobrecorrigido, se está... Tens de dizer mais qualquer coisa. Tendo em conta as diferentes causas para esse astigmatismo. Ok. Nomeadamente, se for meio para a correção, se for lente que rodou... As formas antigas não tinham em conta os astigmatismos posterior. E, portanto, a maior parte dos doentes das primeiras lentes históricas, aqui há uns anos com lentes históricas, com altos, não sei se é a mesma opinião que vocês têm, mas os doentes que eu tinha com cilindros mais elevados invertiam o astigmatismo. E precisamente porque estava mal calculado. Se o doente está descontente, eu faço-lhe cirurgia de córnea. Se tiver córnea para isso, é evidente, mas faço cirurgia de córnea, porque ao fim de 6 semanas rodar a lente é impensável, não é? Portanto, eu faço, é o que faço. PRK ou LASIK? Isso é uma boa pergunta. PRK ou LASIK não tem a ver com ser do Mondego ou ser do Douro, porque o LASIK é mais caro, não é? Portanto, poderia ser no Mondego fazer o PRK e cá para cima fazer o LASIK, mas não é. Mas tem a ver com algumas coisas. A tolerabilidade à dor é menor em grupos etários mais altos. São mais toleráveis. Então é maior, a tolerabilidade é maior, tens razão. Portanto, eu tendo sempre a fazer PRK. Porque em grupos etários mais altos, um dos problemas que temos é a superfície ocular. Se eu lhe vou fazer LASIK, pior-lhe a superfície ocular. E, portanto, para não entrar aqui num círculo, eu tento fazer PRK. É evidente que há pessoas e pessoas, portanto, a gente tem de ver um bocado se aparece aquela senhora do Douro, com a tolerabilidade à dor muito, muito baixa, portanto, em que qualquer coisa lhe pica e tal. Obviamente aí tem de ser LASIK, mas de qualquer maneira... Eu queria só acrescentar que a ideia que tenho é que eu prefiro fazer PRK também, até porque alguns desgostos que tive com lentes multifocais foram devidos a LASIK, Fento e olho seco e, portanto, são desgostos difíceis de curar. Mas no PRK, quando tenho que retratar lentes multifocais, é quase sempre por pequenos cilindros. E aí eu creio que a forma como tiramos o epitélio e o diâmetro onde vamos tirá-lo é muito importante, porque eu tenho a ideia que aí a nossa efetividade em corrigir cilindro com o PRK é menor do que se for com esfera, porque eu acho que o epitélio nos vai mascarar a ablação que é geometricamente diferente. A forma como tira o epitélio para um astigmatismo é igual para a esfera, é igual. Mas fazes com PTK? Fazes primeiro? Eu tento fazer com escova, porque gosto de ver qual é o perfil da ablação e gosto, na zona em que o laser vai fazer a ablação do eixo, gosto de levar que a remoção do epitélio seja quase até ao limbo. Apenas esse pequeno detalhe. Mas se for para um erro esférico, poderia fazer o PTK, é mais confortável e mais cómodo. Tenho a ideia que a recuperação do epitélio também é mais rápida. Mas são mais tolerantes à dor, também no norte, os mais velhos.
Por acaso, se o doente ou se a doente não tiver alterações da superfície ocular, ou seja, se não demonstrar a presença de keratite, muitas vezes inferior, associada a uma tendência, ou se tiver um break-up time normal, tende a fazer LASIK, continua a tender a fazer LASIK. Caso contrário, não, como é lógico. Já tive um problema aqui há uns tempos com o LASIK que fiz para a correção do cilindro positivo, e realmente a doente na semana a seguir estava com o olho bastante seco. Felizmente 2 meses depois estava como estava antes de fazer o LASIK, portanto resolveu, que nem sempre é assim. O último tópico que eu queria abordar era o tópico do paciente infeliz. Todos nós que operamos muito temos alguns pacientes que são infelizes. De que é que se queixam os vossos pacientes infelizes e como é que vocês tentam manusear essa infelicidade dos vossos doentes? Eu posso. Só para. Eu acho que a conversa que eu tenho com os doentes é sempre a mesma. E a minha conversa é: o senhor sabe que há uma percentagem. Primeira coisa, não pode não ficar independente de óculos. E, portanto, é a primeira coisa que eu digo. Portanto, não fica na maioria da sua vida, fica sem óculos, mas pode precisar de óculos para situações pontuais. Primeira coisa. Segunda coisa, digo-lhes que ao fim de 4 meses pode precisar do laser, que só paga a clínica. Ok? Portanto, mas diga a todos os doentes, olha que ao fim de 4 meses, tudo depende de como é que se sentir. A terceira coisa, em relação às fotópsias. Este estudo que estamos a fazer e que estamos envolvidos e que ganhamos o prémio europeu com isso, da neuroadaptação, a famosa neuroadaptação, está a ter resultados muito engraçados. E num futuro vai dar, porque estamos a pensar fazer com o Pablo Hartal, não sei se vocês vão ao aparelho do Pablo Hartal fazer o vosso teste com uma lente multifocal. É uma coisa horrorosa, eu não queria ver aquilo. E, portanto, não deve ser bem assim, mas o que vamos fazer é tentar avaliar no pré-operatório para evitar ter os doentes descontentes no final. Mas aquilo que eu digo aos doentes, enquanto lá não chegarmos e não tivermos um fenotipo específico em relação que a gente sabe que aquele doente não é para multifocal, eu digo sempre aos doentes que se ao fim de 4 meses a situação não estiver bem, tem sempre a opção da monofocal. E, portanto, eu tenho um caso muito engraçado, um caso não, são 2 casos e que resolvi da mesma maneira. E há importância nisso porque a sala de espera é levada do diabo às vezes, para o bem e para o mal. Se as salas de espera fossem grandes, a gente separava, tinha indicações para as secretárias meter num lado os maus e do outro lado os bons. Portanto, certamente a sala de espera em qualquer um dos nossos consultórios, a grande parte era dos bons, portanto era só um nicho para os maus. Mas isto porquê? Porque tive 2 casos muito engraçados e é uma coisa que tem a ver com isto tudo, que era 2 pessoas de sítios completamente diferentes, de origens completamente diferentes, com queixas de disfotópsias, uma delas nitidamente apanhada na sala de espera. Nitidamente apanhada na sala de espera. Não, mas é porque é o seguinte, quer dizer, é que um doente começa-se a queixar de disfotópsia e ela é como uma história, não penses no cavalo branco Napoleão. O que é que a gente está a pensar? No cavalo branco Napoleão. Portanto, a pessoa anda ali, tem aquelas coisas que a gente já disse 500 vezes que tem aquelas coisas, mas as pessoas habituam-se, a maior parte delas, e é verdade, habituam-se. Mas eu resolvi de uma maneira engraçada, porque estava completamente desesperado, portanto, ela massacrava-me a cabeça, portanto, não, massacrava a cabeça e massacrava a sala de espera. Portanto, mas resolvi uma coisa, vou tentar uma coisa, e resolveu, que é o seguinte, aquilo é nitidamente uma coisa de ansiedade. Dei-lhe um ansiolítico, a explicar-lhe que era um ansiolítico. Contei-lhe a história do cavalo branco Napoleão. Palavra de honra, isto é verdade. E, portanto, era mãe de uns colegas nossos, ainda por cima. E contei-lhe, como digo, a história do cavalo branco Napoleão. Dei-lhe, olha, vou-lhe dar, isto é uma coisa nitidamente, a senhora está a pensar nisto, só pensa nisto. Foi a maldita da sala de espera que deu-lhe cabo da cabeça. E dei-lhe um ansiolítico e o que é certo é que ao fim de 2, 3 meses, uma coisa mínima, por exemplo, o Cloxan, 1 miligrama, aquilo é quase água, é quase placebo, não é bem, mas e, portanto, há muitos doentes que têm isso em função do que ouvem. E, portanto, acho que é importante o componente, não é pôr ao lado do vosso consultório um gabinetezinho de uma psicóloga, não resolve, tanto com um ansiolítico assim de baixa dose, a coisa fica resolvida. Portanto, era só esse, achei.
Eu acho que o lidar com estes pacientes tem que começar logo à partida pela seleção, isso é inquestionável. Mas este aspecto é muito importante, porque nós, obviamente, estamos obrigados e devemos explicar o que é que pode acontecer. Mas às vezes fazemos-lo de forma tão exaustiva que eles acabam mesmo por queixar-se, como é inevitável. Porque nós, por exemplo, nunca referimos, quando fazemos uma cirurgia de catarata, nunca dizemos ao doente, olha, se ficar um astigmatismo residual, vai ter halos. E tem. É que só o facto de deixarmos um astigmatismo residual provoca halos. Mas isso nós não falamos, também não questionamos a posteriori e, portanto, é verdade que, de facto, nós também levamos a que haja um grande número de queixas, sem dúvida. Agora, estas lentes, obviamente, comprometem um bocadinho a qualidade de visão, mas há um aspecto muito importante, é deixar passar o tempo, porque a sumação binocular e o aparelho do Pablo Hartal falha nisso, só falha nesse pequeno aspecto. Mas já experimentou? Já. Aquilo é horroroso. Falha nesse Estou melhor aspecto. para restaurar mais 3 do que É para que- aquilo lá dentro, mas sem dúvida nenhuma, a partir do momento que houver uma capacidade de capacidade de escolha em relação a isso, e acho que quer o da Susana Marques, que são dois aparelhos diferentes, São, dois diferentes. são. Quer o da Susana Marques, quer o do Bárbara Tal, e depois fazer no pós-operatório com a ressonância 3 Tesla, eu acho que vai ser... O aparelho do Pablo Hartal só peca por uma coisa, é por não fazer a avaliação binocular. Eu sei. E esse aspecto é muito importante, porque a sumação binocular destas lentes é muito, muito importante e é real. Nós caracterizamos isso numa avaliação e passando algum tempo, de facto, muitas das queixas estão resolvidas. Agora, só por graça, também conto a história de uma doente que foi operada com uma lente trifocal, que entra toda contente e pergunto-lhe, mas não tem halos? Halos? Tenho, olho por acaso, mas é tão bonito. Eu abro a janela e a Rua Castilha Natal todos, é tão bonito. Posso só acrescentar duas coisas? Eu acho que a K7 pré-operatória do Norte engloba sempre os halos. Nós explicamos sempre aos doentes os halos e acho que é fundamental, à parte de todas as coisas que foram referidas. Eu queria só deixar dois pormenores para as pessoas que veem doentes com lentes multifocais ou que implantam lentes multifocais. É importante deixar a capsulotomia IAG para digamos, como um último recurso num doente insatisfeito. É preciso eliminar todos os restos dos fatores, porque a realização da capsulotomia IAG depois pode complicar um eventual desplante de lente se acharmos que esse é o último recurso que temos a fazer. Portanto, às vezes temos a tendência em tentar logo ir fazer a capsulotomia e eu acho que é importante retardarmos ao máximo esse aspecto. E o segundo aspecto que acho que também temos que desmistificar, e eu faço isso aos doentes que têm algumas queixas dos halos, mesmo estando avisados, que é, de uma forma natural, explicar-lhes que, num tempo útil, o explante da lente com a cápsula íntegra e com todas as condições operatórias, principalmente se é um doente que fomos nós a operar, acho que é um procedimento que tem que ser explicado, obviamente mostrando que vai perder todos os benefícios para os quais os halos no fundo são o copagamento de não ter óculos e explicar-lhes que é natural e podemos ter que fazer um explante colocando uma monofocal e passar também para o doente alguma da responsabilidade no ato de decidir, por exemplo, explantar uma lente. Acho que devemos dividir essa decisão. Eu só quero acrescentar, claro que o doente tem que perceber realmente que é um trade-off entre qualidade de visão e independência dos óculos. Ele tem que assinar isso. Mas, no fundo, em consequência daquilo que o Tiago estava a falar, é muito importante um doente com queixas perceber se as queixas vêm desde o pós-operatório ou aparecem depois. Porque isso é que nos poderá fazer decidir, em relação à cápsula, se é uma opacificação da cápsula posterior ou não. E realmente fazer um IAG antes de ter isto claro, podemos comprometer depois o explante da lente. Muito bem. Resta-me agradecer a todos a vossa presença. Eu vi algumas pessoas a tomarem notas. Eu lembro que as sessões estão a ser todas gravadas e depois vão ser disponibilizadas online, de modo que não precisam de tomar muitas notas, depois terão tempo com mais tranquilidade tomar as vossas notas.